Graça e paz. Estava com muita saudade de vocês. Foi um tempo de descanso para a gente, para a nossa família. E eu agradeço a Deus pelas orações, pelo sustento nesse tempo. Em especial pelo colegiado dessa igreja, pela liderança, pelos pastores Samuel, Kelner, pelo Kiko, que seguraram as pontas nesse tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês estiverem em nossas orações, eu fico feliz por retornar a este lugar, que é a nossa casa, e poder encontrá-los bem. Nós perdemos 2 pessoas ligadas a famílias da IBAGE. A vovó da Samanta faleceu e também a mãe da irmã Eliane. Eu queria orar, entregando também a vida do Kiko, da irmã Nadia, num projeto missionário lá na Espanha, em Portugal, colocá-los também diante de Deus. Orem comigo. Pai, que bom é estar neste lugar e que bom é nos valermos de todas essas canções lindas e entregá-las a Ti, autor e consumador da nossa fé. Tu és digno de receber toda a nossa adoração. Como o Tazinho acabou de cantar, fala conosco tanto quanto, ó Deus, o pastor Samuel pediu pelas crianças, ministra agora a cada um de nós, de forma que entendamos Tua palavra e a vivamos para a Tua glória. Pedimos graça, ó Deus, de conforto e consolo para a família da irmã Eliane, pela perda da sua mamãe, pela família da irmã Samanta, pela perda da sua vovó, que sobre essas famílias repouse a graça, ó Deus, do Teu conforto pleno, e abençoe a vida do irmão Kiko, e abençoe a vida, ó Deus, da irmã Nadir e de todos os integrantes desse projeto musical na Espanha, que o Senhor os use para a Tua glória, que todas as sementes lançadas em cada coração frutifique e possa redundar, ó Deus, em salvação de vidas, libertação de vidas para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao teu coração e sei que as canções já prepararam você para isso. Sei que cada canção, ela bateu na tecla de um dos princípios que vou entregar a você nessa noite. Eu queria começar com uma pergunta que para mim, pela pastoral que foi escrita pelo pastor Samuel, que é intrigante, essa questão da vida extraordinária. O que é de fato uma vida extraordinária? Como nós podemos julgar que estejamos vivendo uma vida extra, uma vida que é fora do comum, uma vida que nos faça sentido? A sociedade, ela vê uma vida extraordinária como, não está funcionando aqui, como, por exemplo, a fama. Então, a vida extraordinária é você ser capaz de alcançar o tapete vermelho. Então, você ter reconhecimento, ter holofote, ou ter flashes sobre a sua vida. Também, a sociedade, ela acredita que um automóvel, acho que deu agora, Sam, obrigado. Um automóvel, por exemplo, feio como esse, seja o reflexo de uma vida extraordinária. Tem uma vida fora do comum quem conseguiu alcançar a possibilidade de compra de um automóvel caríssimo como esse. A sociedade também vê como uma vida extraordinária quem é capaz de viver, morar numa mansão, numa casa muito grande, com vários cômodos. A sociedade acredita que alguém que viaje por todo o mundo é uma pessoa que alcançou uma vida extraordinária. E nós, às vezes, nos permitimos ser levados por essa mentira. Isso não é uma vida fora do comum. Robbie Williams tinha tudo isso e se enforcou. Kurt Cobain tinha tudo isso, vendeu 57 milhões de CDs em todo o mundo e também tirou a própria vida. Amy Winehouse, nós também sabemos, alcançou o apogeu da fama. Elvis Presley. A vida extraordinária não se baseia no que se possa adquirir. Talvez a gente descubra nessa noite, à luz das Escrituras Sagradas, o que Jesus chamou de vida extraordinária, que nós costumeiramente chamamos de vida abundante. Nós acreditamos por oração, pela vida cristã, apresentado por Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que Ele nos concede a possibilidade de uma vida abundante. E eu queria mostrar para vocês que se você de fato não tem vivido uma vida fora do comum em Cristo,
Não por essas coisas que a sociedade cataloga e rotula como vida fora do comum, mas a maneira como Jesus enxerga a vida extraordinária. Eu quero convidar você, ao final deste sermão, a fazer essa oração. Pai, tenho perdido tanto tempo olhando para aquilo que a sociedade chama de vida fora do comum, quando é tão simples a vida que o Senhor me oferece fora do comum, extranatural, uma vida sobrenatural, uma vida sobre águas, uma vida que é capaz de superar os seus próprios limites, uma vida que é capaz de superar as suas dores, uma vida que enxerga a possibilidade do conforto na perda de um ente querido, uma vida que é estabilizada mesmo quando o desemprego bate a porta, quando uma crise conjugal se instala, quando uma relação familiar é quebrada. Essa vida que Deus nos chamou para viver com Ele. E eu escolhi um texto, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, um dos meus textos prediletos no Novo Testamento. E eu queria convidar você a gente fazer a leitura desse texto de forma responsiva, observando a versão que a imagem tem adotado aqui para a nossa leitura em comum. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, eu vou ler o versículo de número 1, os irmãos lerão 2 e assim nós leremos até o versículo 11. Eu lerei 1, vocês leiam 2, depois eu leio 3 e assim por diante. Página 833. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. A vida extraordinária proposta por Jesus Cristo há 2000 anos para todos os que tiveram contato com Ele é a mesma vida que Ele propõe em 2016 para cada um de nós. Não uma vida baseada no ter, não uma vida baseada no ser da fama, mas uma vida baseada na dependência dEle. A imagem tem batido na tecla de que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente. Pela manhã, ouvimos a ministração e entendemos que para um tempo como esse, de tantas lutas, de tantos desafios, uma vida calcada, fundamentada em Jesus Cristo, ela é capaz de sobreviver a tantas adversidades, tantas pressões. Por isso o texto ele é tão especial, porque Lucas ele começa a narrar, e Lucas ele é o evangelista detalhista, ele é médico, ele é historiador, e por causa disso o seu evangelho tem uma riqueza de detalhes que Marcos, João e Mateus talvez não tenham proposto. Essa passagem, por exemplo, ela é cheia de detalhes riquíssimos, como de uma tela de um pintor, que não podem passar despercebidas por nós. Jesus já havia ministrado por algumas horas
anteriormente a este episódio a multidão. Mas a multidão, ela tem sede. E é aqui que cabe essa primeira impressão da vida extraordinária que Jesus propõe a cada um de nós. A vida extraordinária, ela, ainda que vazia, como no caso de Robbie Williams, ainda como no caso de Kurt Cobain, em que a alma, ela entra num vazio existencial, ainda que nós descobramos alguma fase na nossa vida para essa situação, nós nos lembraremos que a vida extraordinária proposta por Jesus é uma vida satisfeita nele. E isso é tão especial nesse texto. Se eu pudesse dar a vocês um marca-texto, diria, marque todo o texto. Mas o versículo inicial é de que ele aparece na descrição de Lucas, pregando à multidão. A multidão, ela seguiu Jesus Cristo por todos os seus 3 anos. Muitas das pessoas que seguiram Jesus, seguiram baseadas no conceito de receber alguma coisa da parte dele. O entenderam como Messias, ou o entenderam como um profeta, do qual poderiam receber o milagre da cura, do qual poderiam receber o milagre de uma multiplicação, e como muitos, a ressurreição dos seus. Mas mais que isso, Jesus, ele é tão especial, irmãos, tão especial, que ele se importa em saciar a tua alma. Esses primeiros 3 versículos, para mim, eles são muito importantes nesse texto, porque demonstra que Jesus Cristo, ele é incansável quando o assunto é sede da alma humana. Quantas pessoas você já desejou que te ouvisse no momento do dia mau, e elas não puderam te oferecer aquilo que você esperava? Quantas vezes eu olhei para a minha própria família, ansioso por receber algum tipo de socorro para a minha alma, mas nem ela poderia. E encontrar isso em Jesus, como cantamos nessa noite, é tão especial. Ele está ministrando à multidão já por horas. A multidão, ela tem tanta sede, que à medida que Jesus ministra, eles dão um passo na direção de Jesus. E Jesus sabe que para uma oratória, para uma ministração, é preciso preservar uma certa distância para que sua voz alcance a todos. Mas a multidão tem tanta sede de Jesus, que à medida que ele ministra, eles dão um passo na direção dele, e ele vai dando um passo para trás. E à medida que Jesus vai dando um passo para trás, ele sente na sua canela a água do mar esbarrar. Ele sabe que agora há um limite, que ele não pode agora ficar entrando dentro do mar para ministrar. Muitos optariam por dispensar a multidão. Olha, fomos até onde podíamos, já ministrei o suficiente, mas só Jesus é capaz de olhar no profundo da alma humana e ter compaixão delas. Ele está aqui nessa noite, e essa é a boa notícia, que talvez os anjos, quando do nascimento de Jesus, tenham professado aos pastores e aos sábios que visitaram a manjedoura: olha, vos nasceu Cristo, e agora há paz na terra entre os homens. Essa questão de uma presença que não mais se extinguiria, uma presença que não mais nos deixaria. Ele está aqui nessa noite, tanto quanto ele olhou para aquela multidão há 2000 anos atrás, como no texto que nós estamos olhando, ele olha para você, ele olha para mim. E ao invés dele me dispensar, ao invés dele te dispensar e dizer: filho, vai, outro momento a gente se encontra, e diz: não, Pedro, estou vendo o teu barco, você pode me emprestar? Porque eu quero continuar saciando a sede deste povo. Isso é muito especial. Eu queria tanto que o Robbie Williams tivesse descoberto isso. Não sei se até o seu último fôlego de vida ele foi capaz de se lembrar de alguma mensagem que tenha chegado ao seu coração, mas morreu numa aflição tão grande. Acabei de ler a sua biografia, e ela é de arrepiar a gente. Como alguém tão feliz na frente de uma câmera era tão infeliz atrás delas. Por quê? Porque a vida extraordinária não está na fama, não está nos holofotes, não está no número de filmes que você é capaz de produzir. A vida extraordinária proposta por Jesus está na satisfação da alma. Quando você enfrenta um luto com a cabeça erguida, com dor, com saudade, mas você é capaz de superar a dor da perda de um ente querido.
Quando você perde algum bem, e eu me lembro tanto nos meus anos de ministério pastoral, de consolar pessoas que que perderam, por exemplo, a sua empresa. Eu me lembro de um membro que teve a sua empresa tomada pelo fogo. E estar com ele e dizer, pastor, eu recomeço, porque eu tenho Jesus. Essa possibilidade da nossa alma não se esvaziar, de uma fonte contínua que flua do trono de Deus e que a enche, e que a completa, e que dá alegria. Eu já disse a vocês que muitas vezes nesses anos, eu já vivi tempos muito difíceis, mas em todas elas, quando o tanque da minha alma ia se esvaziando, eu me lembrava do Redentor da minha alma, que ministrava, que falava, filho, eu estou com você, vamos lá, eu te ergo do pó, eu te dou força, eu te dou sabedoria, vamos junto, como ministrou aqui o Yuri, Ele está conosco, e porque Ele está conosco, todas as adversidades, todas as dificuldades perdem o seu sentido. Por isso a multidão não pensa em ir embora. Tudo que a multidão agora quer é colocar os olhos e ouvidos sobre o que sai da boca daquele que sacia a sua alma. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança. Eu não sei quem tem enchido a tua alma. E que se você sabe, tanto quanto eu, que se não for Jesus, como diz em João 15, se não for Ele, você não pode, de maneira alguma, ter satisfação. E porque não podemos ter satisfação da alma, não podemos alcançar a vida extraordinária proposta por Ele. É por isso que Pedro passa por todas as dificuldades da perseguição romana. É por isso que os apóstolos enfrentam todas as dificuldades. É por isso que Paulo enfrenta a fúria de Roma ao se voltar contra ela, por causa da satisfação da alma. É por isso que tantos homens e mulheres deram a sua própria vida a Deus em dias maus, porque eles encontraram alguém que podia encher a alma deles de alegria. Segundo lugar, e há um segundo segredo nesse texto tão especial que você pode descortinar, descobrir. Uma vida de provisão para o que necessitamos. Ao olhar para a multidão, Jesus também coloca seus olhos sobre um pescador. E já que nós reconhecemos Jesus como Deus, digam amém? Jesus é Deus para nós. Nunca houve tanta confusão nessa geração sobre as pessoas da Trindade. Jesus é Deus. E porque Jesus é Deus, ainda que encarnado, ainda que segundo Filipenses 2, limitado por si mesmo, Ele mesmo se deu uma autolimitação, Ele conhece o coração de Pedro. E sabe que Pedro está aflito, tanto quanto a multidão. Pedro tem também agora uma decepção, por causa da provisão que precisava da pescaria para manter a sociedade, a empresa aberta e talvez levar peixe para a família dele, ele agora está decepcionado consigo mesmo. E por causa disso, Jesus se importa com as necessidades humanas. Lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer alguma coisa sobre isso. Por que vocês andam tão preocupados? Você acha mesmo que o Pai não se importa com as suas necessidades? Agora, Jesus não disse, se importa com o teu conforto, com o teu luxo, com os desejos. Ele está dizendo sobre necessidades. Por isso, ele vai dizer a Pedro, Pedro, eu me importo muito com você. E daqui a pouco você vai ver que isso também não tem tanto valor quanto andar comigo. Mas faz uma coisa, Pedro. Fala, Senhor, volta ao mar. Existem águas mais fundas que você não experimentou. Eu tenho descoberto nas minhas leituras bíblicas que águas mais fundas, tanto no Antigo Testamento para a experiência de Ezequiel, para a experiência de Eliseu, ao voltar do Rio Jordão aberto por Elias, na experiência de Lucas, águas mais fundas é um nível de intimidade com Deus em que a gente sabe que aquilo que nos falta virá, que aquilo que nós enxergamos agora como necessário, mas que não tem, o Senhor nos dará. E a impressão que tenho é de que Mateus 5, Jesus está dizendo que o Pai, para cada um dos 7 bilhões de seres humanos, Ele se importa. Ainda que a política, ainda que os sistemas que deveriam prover justiça para o órfão tenham falhado, o Senhor se importa. Ele se importa com você.
Por isso Ele te manda para águas mais fundas, ao nível de confiança que Ele espera que você desencadeie na relação com Ele. Confia nele, descanse nele. Escrevi nessa manhã, nessa tarde, que a oração ela não é um mecanismo de manipulação da realidade espiritual, para dizermos a Deus o que Ele tem ou não que fazer conosco, mas a oração é, na verdade, uma expressão de total dependência e de total rendição à vontade de Deus, porque Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe exatamente que águas mais fundas Ele precisa me levar. Por isso confia, é isso que Ele está querendo fazer com Pedro. Pedro, volta. Será que Jesus não podia ter estalado o dedo e os peixes voariam até a praia? Claro que sim. Ele demonstrou isso nos evangelhos, o poder que Ele tem de andar sobre o mar, de trazer da morte uma pessoa, de curar de lepra, de curar a cegueira, paralisia, tudo Ele pode todas as coisas. Ele podia estalar o dedo, Pedro, dá uma olhada nos peixes que estou trazendo do mar da Galileia para você, só abre agora a rede que eles cairão dentro. Mas Jesus queria que Pedro experimentasse águas mais fundas. Quando o assunto é provisão, irmãos, todos nós tememos, todos nós damos o nosso jeito, metemos os pés pelas mãos ao invés de confiar, esperar. Salmo diz, aquietai-vos e reconheçam que Deus é Senhor. Por isso, uma vida extraordinária não é aquela, de maneira alguma, que espera sentado por aquilo que nós podemos fazer, mas é aquela pessoa, é aquela vida que alcançou um descanso depois de ter feito a sua parte, em que Deus há de prover o que nós necessitamos. Se é consolo, Ele enviará. Se é sabedoria, Tiago capítulo 1 diz, Ele dará. Se é livramento, Ele os visitará. Se é socorro no dia mau, Ele dará. Se é uma pessoa que você espera, Ele apontará. Essa ideia de dependência por águas mais fundas que o texto nos propõe. Uma vida extraordinária, segundo Jesus Cristo, é aquela que tem a sua alma saciada nele e que tem nele o descanso como provisionador. Por isso nós cantamos, eu não temerei, pois tu sabes bem. O quê? Como cuidar de cada momento. Cada momento. Vocês sabem o que os aguarda amanhã? Eu não sei. Vocês sabem se amanhã terão emprego? Vocês podem me garantir isso nessa noite? Amanhã voltarei e o meu emprego estará comigo. Ninguém pode garantir nada. Uma coisa pode. Eu o terei comigo. E porque você o tem com você, então ainda que as portas se fechem, Ele as abrirá. Ainda que te falte algo, Ele suprirá. Você concorda comigo? Amém. Se Ele se importa com a sua alma para ser suprida, muito mais com as suas necessidades, Ele fará. Por último, uma vida extraordinária é uma vida saciada em Jesus Cristo, pastor da nossa alma, fonte inesgotável de toda sabedoria e direção, maravilhoso conselheiro, um pai da eternidade, o príncipe que estabelece a paz, mas também aquele que descansa em que Ele há de prover tudo quanto nós precisamos, que descansa nele como uma ovelha do Salmo 23. Por último, aquele que não é perdido, aquele que não tem sua vida desesperada, descontrolada, aquele que não anda ao léu, aquele que não segue a teologia do sambista, deixa a vida me levar, aquele que tem por certo o propósito estabelecido por Deus, sabe qual é a sua missão de vida, sabe qual é a sua carreira e a persegue, e a vive para a glória dEle. Há uma semana atrás, eu decidi dar uma olhada em todas as pessoas, depois de terminar o livro sobre a biografia de Robin Williams, dar uma olhada em todas as pessoas famosas que haviam se suicidado. Algumas delas deixaram suas últimas cartas, nem todas, mas algumas delas escreveram últimas palavras para os seus queridos. Uma das frases me chamou muito a atenção. Dizia assim: eu queria ter vivido uma vida que de verdade tivesse valido a pena, mas eu não consegui encontrá-la. Me perdoe.
e eu acredito que você há de me perdoar. E aí declarou seu amor com o nome dos parentes. Essa carta, na verdade, é uma declaração de ausência completa de direção. Talvez encontrou a sua vocação profissional. Talvez encontrou na música a sua direção musical, mas não encontrou razão para a sua vida. E não há nada tão terrível, irmãos, quanto alguém que não sabe para onde vai. Eu tenho batido na tecla, aqui com a IBAGE, querida, minha igreja, por 6 anos. Eu não temo a morte, eu sei para onde vou. Eu não tenho medo nenhum da morte. Sei exatamente quando os meus olhos se fecharem para essa existência, que eu os abrirei para Deus nos céus. Porque eu creio nisso, por causa de Jesus. Jesus prometeu a mim e a você essa certeza. E cada vez que eu tomo uma decisão com a minha família sobre uma determinada direção na área financeira, na área familiar, seja para a educação dos filhos, cada vez que tomamos uma decisão ministerialmente com os pastores e a liderança da igreja, nós estamos calcados em buscar de Deus o apontamento dessa direção como correta ou não. Senhor, nos ajude. Estamos indo para cá. É isso mesmo que o Senhor quer, é para cá que o Senhor está nos levando, tanto quanto Moisés não sabia a hora de levantar o acampamento durante a peregrinação do deserto, rumo à terra prometida. Senhor, é agora a hora? Sim, Moisés, este é o momento. Fale para todo mundo, levantar o acampamento, arrumar as coisas e prosseguir. Em determinado momento, não se sabia quanto, às vezes era um mês, menos de um mês, 2 meses, às vezes era na terça-feira, outro era no domingo. Deus falava a Moisés, Moisés, é hora de parar. Essa dinâmica da vida com Deus, ela é muito especial para você. Não a deixe de lado. A sociedade diz que o mundo, por ser relativista, nada mais é tão verdadeiro. Não tem problema nenhum se você errar. Eu digo para você, há muito prejuízo quando nós tomamos uma direção que não é a direção de Deus. Por isso é que Jesus ele olha para Pedro e para os sócios e faz uma proposta, tanto quanto talvez para a multidão. Olha, me sigam, venha e me siga. Quero dar direção para vocês, quero dar sentido para a sua existência, e ele é expert em propor a direção para a vida humana. Leia Billy Graham, leia sobre Jonathan Edwards, leia sobre grandes homens e mulheres que marcaram a história por saberem exatamente o que eles deviam fazer. Se você me perguntar, pastor, de vez em quando você tem dúvidas sobre o que fazer, claro que eu tenho, mas eu sou insistente com Deus de que Ele me mostre o caminho a seguir, de que Ele me apresente, Senhor, que área nós devemos fazer, como devemos agir, tanto quanto, como eu disse a vocês, na peregrinação do deserto. Quando os 12 são escolhidos por Jesus, da mesma coisa, se apresenta uma direção particular e diária. Os apóstolos perguntavam, Jesus, para onde vamos hoje? Qual é o itinerário? Dá uma olhada na agenda aí, hoje nós vamos para Cafarnaum. E hoje, Jesus, hoje é necessário que vocês vão ao mercado. Fazer o quê? Vai lá, compra macarrão, compra extrato de tomate, lembra de um suquinho de maracujá que eu gosto. Mas, Senhor, quanto tempo nós temos que voltar? Gastem bastante tempo, porque é necessário que eu fique aqui. O Senhor vai ficar sozinho aqui? Eu vou ficar aqui sozinho. Por quê? Porque Jesus sabia que na sua agenda estava presente uma mulher que precisa ser alcançada por Ele. João capítulo 4. Senhor, e hoje? Hoje nós vamos ter que atravessar o mar da Galileia, porque eu quero libertar alguém que é possesso por espíritos demoníacos. Essa coisa de Jesus dirigir os apóstolos é muito importante. Quando eles se despedem de Jesus, Jesus então volta aos céus. É muito interessante o que acontece com os apóstolos. Eles se sentem completamente perdidos, desorientados. E então, mais uma vez, o Senhor Jesus aparece a eles. Atos capítulo 1 diz que Jesus aparece por 40 dias a 500 pessoas. Por que Ele faz isso? Porque Ele tem um interesse muito grande em nos dar direção. Ele não tem um desejo, Ele não se alegra com você perdido batendo cabeça. 1 Coríntios 14 diz que Ele não é Deus de confusão.
Ele quer dar paz a você. Ele quer dirigir a tua vida, quer escrever a tua história. Uma vida extraordinária é uma vida de razão para a tua existência. Se eu partir um dia, quero que as pessoas se lembrem de mim como quem vivia por uma razão, não por alguém perdido, que não sabia viver. Por isso, estava ontem ou sexta soltando pipa. Às vezes é bom a gente soltar pipa. Já soltaram pipa? Então, nós compramos uma pipa, bem ruinzinha, irmãos. E fizemos a rabiola da pipa. E fomos colocá-la no céu. E à medida que a gente precisava do vento, o ministério pode subir, à medida que nós precisávamos do vento, a gente se deu conta que a pipa, ela precisava ser dominada. Mas à medida que a gente conseguiu dominar a pipa, a gente foi dando linha e ela foi alcançando os céus. E a gente conseguiu colocar a pipa com todo o carretel. E à medida que eu era muito atirado com pipas. Vendia pipa quando era criança. Então eu gosto muito de controlar a pipa. Em determinado momento me deu um insight. E foi mais ou menos assim. Ver essa pipa no ar, Marcos Davi, eu disse para a voz de Deus que falava no meu coração, sim, eu vejo. Queria tanto que você fosse assim. Que eu pudesse dizer que você vai para a direita e você fosse. Que eu pudesse dar linha para você e depois te puxar e você viesse. E soltando pipa a gente descobre que pode fazer uma oração. E eu fiz uma oração que você também pode fazer nessa última canção. Senhor, quero ser uma pipa em tuas mãos. Que o Senhor me coloque aos céus, para que a vida extraordinária que talvez eu tenha perseguido erroneamente, ela seja vivida de uma maneira verdadeira, profunda, leve. Uma vida de satisfação da alma. Uma vida de descanso no Senhor como provisionador para tudo que eu necessito. Uma vida de sentido, razão. Por isso a gente vai encerrar esse domingo, primeiro dia da semana. Não há melhor maneira de iniciarmos uma semana, irmãos, senão como vocês se iniciaram, diante dEle, cantando para Ele e ouvindo dEle para dizer, Senhor, me ajude, me tome em suas mãos. Talvez você seja uma pipa ao Léo, uma das meninas que infelizmente eu tentei e coloquei a pipa para ela no céu e ela foi dando linha. E ela foi dando linha, o nome dela é Beatriz, tadinha, e ela não chorou. E ela foi dando linha. Uma hora um dos meninos gritou, papai, a pipa da Beatriz foi embora. Por quê? Porque ela não deu aquele nó necessário para o vidro que a gente amarra a linha. E foi com todo o carretel. Não sei se você é uma pipa assim. Eu não sou, irmãos. Deus não quer que você seja. Amarre-se em Deus. Amarre-se em Jesus. Se alguém entrou aqui nessa noite e pela primeira vez ouviu um sermão como esse, quero te dizer, Deus ama você e não quer você solto, quer você com Ele. Vamos ficar em pé.